Boa tarde, pessoal. Aqui estamos mais uma vez para a gente fazer aqui uma aula, né? Nesses tempos de aula online, aula gravada nos vídeos. Mas vamos nós aqui, ó. Hoje a gente vai falar de ângulos, né? Vamos relembrar os conceitos e classificação dos ângulos. Então, o que é ângulo? Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não convexa, determinada por duas semirretas. Observe aqui, tenho duas semirretas, aqui ó, as duas semirretas com origem aqui nessa parte, né? E que nós temos a parte convexa, que é a parte de dentro, e a parte de fora não convexa. Nós temos aqui o ponto O de origem, né? Tem aqui a semirreta OA e OB. Então formou o ângulo aqui dentro, né? Essa parte aqui, ó. Formou-se esse ângulo, né? Na parte convexa. E tem o outro ângulo da parte não convexa. Então neles nós temos os determinados tipos de ângulo. Nós temos o nulo, o de meia volta, o ângulo raso. Temos também o ângulo de uma volta, 360 graus, que é o que completa a volta todinha. O ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Ângulo nulo. Ângulo nulo é aquele que fica as duas semirretas uma sobre a outra. Ou seja, eu tenho OA e OB, ó, eles nem saem, não estão no mesmo local. Ó. Ângulo raso é que as semirretas estão em lados opostos. Eu tenho OA e OB. Observe, formou uma linha aqui, ó. Então formou-se o meio ângulo aqui, ó. Então esse ângulo aqui é o de meia volta, chamado de 180 graus. O ângulo de uma volta completa é aquele que você pega a semirreta, por exemplo aqui, você tem aqui a OA e OB. Vamos imaginar que a OA ela vem aqui, dá uma volta completa e vem e fica sobre B. Observe que deu uma volta completa. Então essa volta completa aqui, ó, é chamado de 360 graus, né? De meia 180 e completa 360. Temos o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que é medido a 90 graus. Ele forma um esquadrozinho aqui no final, ó. OA, OB, as duas semirretas formou, então formou-se um esquadro, ó. Formou um canto aqui bem de 90 graus, né? Ângulo agudo. O ângulo agudo, né? Vou apagar essa parte aqui. O ângulo agudo é aquele que se formou aqui, ó. Esse ângulo fechado, menor que 90 graus. Observe que eu tenho essa linha aqui, como se fosse 90, né? Então observe que o OA, imagina que isso aqui seja o OA, então ele desceu para cá. Então ele fechou, ficou agudo, ficou fechado, menor do que 90 graus. Ó. E o obtuso, já ao contrário. Vamos imaginar que é a linha de 90 graus, então o OA desceu para cá. Ó. Então ele abriu, ó. Abriu, formou esse ângulo aqui, ó, essa parte aqui. Então ele vai ficar menor do que 180, porque 180 é essa linha de baixo todinha, menor do que 180 e maior do que 90. Que 90 ele vai ficar mais aberto. Ó. Falando de ângulos adjacentes, o que é ângulos adjacentes? É o que? São aqueles ângulos que são consecutivos. Ó, você tem aqui esse ângulo aqui e esse outro aqui, está consecutivo, ó, um na sequência do outro. Eu até fiz aqui embaixo aqui esse outro ângulo aqui, ó. Observe que ele não é consecutivo desse aqui, ó. Tem esse espaço aqui no meio. Então, esse ângulo, o ângulo COB é consecutivo a BOA. Aí já esse aqui não é consecutivo esse que eu fiz aqui embaixo. Então, consecutivo é apenas a sequência. Esse é consecutivo a esse e esse consecutivo a esse. Bissetriz de um ângulo é o que? É aquele que se formou
é uma semi-reta que divide o ângulo bem ao meio. Ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ângulo de 50 graus. E aqui eu vou pegar uma semi-reta e traçar ela aqui bem no meio aqui, ó. Então, formou aqui, vou ter 25 desse lado, né? Vou ter 25 aqui desse lado. E embaixo, 25 também, ó. Observe, 50 graus, formou 25 e 25. Vamos imaginar aqui, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Vamos aqui imaginar. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, né? É o ângulo reto aqui, ó. Né? Aí vou pegar uma bissetriz, traçar aqui bem no meio. Vou ter 45 aqui. Né? 45 e 45 embaixo. Então isso aqui é o que? Bissetriz de um ângulo. Formou dois ângulos, partiu bem o meio. Ângulos complementares. Quando eu falo de ângulo complementar, estou falando do ângulo de 90 graus. Complementares, ângulo 90 graus. Por exemplo, se aqui eu tenho um ângulo, tenho esse ângulo reto aqui, ó, COA, aí tracei um OB. Ó, tenho 90, COA 90. Vamos imaginar que aqui eu tenho 50 graus nesse aqui. Para 90 vai faltar quanto? Vai faltar 40. Então, o complemento de 50 é o que? É 40. Complemento de 50 é 40. Vamos imaginar ele, observando, todos eles são de 90 graus. Falou em complemento 90 graus. Aí aqui eu tenho um ângulo aqui embaixo de 70. Qual é o complemento de 70? Complemento de 70 é 20. Pronto, eu falei em complemento, estou falando de 90 graus, né? E aí por diante. Suplemento, né? Os suplementares. Falou de suplementares, eu estou falando de 180 graus. Observe aqui, ó, COA. Aí tracei aqui, ó, COA tem um ângulo de meia volta aqui, ó. Esse verdinho com esse azul tem um ângulo de meia volta. Então, suplemento, estou falando de 180 graus. Estou falando de 180 graus. Por exemplo, aqui eu tenho, vamos imaginar que aqui eu tenho 100 graus. 100 graus. Qual é o suplemento de 100? Suplemento de 100, 80. Por quê? Eu pego 180 menos 100, 80. E o contrário, 180 menos 80, 100. Então, o suplemento de 100 é 80, o suplemento de 80 é 100, o contrário. Né? Então, para a gente relembrar, complemento, estou falando de 90 graus. Né? Por exemplo, aqui em complemento, eu tenho um complemento de 30 para 90, 60. Então, complemento de 30, 60. Suplemento, eu estou falando de 180 graus. Né? Ângulos opostos pelo vértice. É o que? São ângulo que é vértice. Vamos aqui fazer aqui. Ó, vértice aqui é onde se encontram as duas semi-retas. Nessa partezinha aqui, ó. Nesse ponto aqui. Por exemplo, aqui o vértice O. Vértice. Então, aqui do mesmo jeito, vamos imaginar aqui, ó. Que vem essa linha aqui e vem para cá. Ó. Então, formou-se o vértice. Então, esse vértice aqui, eu tenho um ângulo e embaixo eu tenho outro. Né? Então, esse ângulo aqui está oposto pelo vértice desse. Isso quer dizer o quê? Que esse vai ser igual a esse. O ângulo A é da mesma medida do ângulo B. E, consecutivamente, o X é a mesma medida do ângulo Y. Né? Então, oposto pelo vértice é isso aí. Bem, foi basicamente isso aí. Agora nós vamos para a nossa atividade. Aqui para a atividade, vai aqui abrir um livro de algumas questões. Né? Pronto, aqui. Vou pegar ele aqui. Aqui. Bom, vamos aqui para a atividade que vamos fazer. Eu vou fazer essa, onde tem aqui esse marcado 1. Aqui, responda as questões no caderno. Você vai escrever aí no caderno, no seu caderno. Então, observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine suas medidas. Falando suplementares, eu estou falando de
ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, eu tenho 100 aqui e aqui eu tenho y. Observe, aqui é o 100, o y é o suplemento de 100. Esse aqui eu tenho 100 para 180, vai faltar o quê? Valor de suplementares, estou falando de 180 graus. Então 100 aqui vai ser quanto no y? E vamos aqui para esse outro aqui, ó. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 50. Qual é o suplemento de 50? Eu estou falando de 180, então 180 menos 50 vai dar o que? Sobra o que para o x? Então é isso aí. Vamos agora para a questão 3. Aí, né? Não, a 2, isso, 1, 2, a 2 agora. Determine a medida do complemento de um ângulo de... Então, quando eu falo de complemento, eu estou falando de 90 graus. Se eu tenho 66 graus, para 90 vai faltar quanto? Ó, complemento 90, suplemento 180, complemento 90. Se eu tenho 66 para 90 vai faltar quanto? Então, complemento 66... Você vai pegar para 90. Complemento 74 para 90 vai faltar quanto? Complemento de 22 vai ser quanto? Complemento de 47 graus vai ser quanto? Questão 3. Determine a medida do suplemento de um ângulo de... Suplemento, eu estou falando de ângulo suplementar, estou falando de 180 graus. Se eu tenho 78, vai faltar quanto para 180? Se eu tenho 67, vai faltar quanto? Qual é o suplemento de 67? Se eu tenho 135, qual é o suplemento de 135? Se eu tenho 139, qual é o suplemento de 139? Vamos aqui, agora 9, né? Vamos aqui. 1, 2, 3, 9. Agora, essa 9 aqui, ó, que é que vocês vão fazer. Você pode fazer 1, 2, 3, aqui no lugar de 9 você vai colocar 4. Observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Observe aqui, eu tenho 80. 80, como é que eu vou me basear aqui? Ó? 80, eu tenho esse ângulo aqui e o de baixo é oposto pelo vértice dele. Se esse aqui é 80, esse aqui vai ser quanto? Ó, oposto pelo vértice, são iguais. Encontrei o x, agora eu vou para o y. O x e o y, juntando esses dois aqui, ó, bota isso aqui, ó. Juntando eles dois aqui, eu vou ter o quê? Vou ter ângulos suplementares. Se eu tenho o x, que eu já encontrei pelo oposto pelo vértice, vai faltar o quê? O x e o y são suplementares? Se isso aqui é tanto, então esses dois aqui vai dar 180. Se eu tenho esse aqui, falta quanto para esse aqui? E encontrei o y, vou encontrar o outro y também, ó, oposto pelo vértice. A 10 aqui que vai ser a 5. Na figura abaixo, você vai escrever também no caderno, aí desenhar bem direitinho aí, né? Na figura abaixo, calcula as medidas x, y e z indicadas. Ó, mesma coisa. 40 aqui, ó. Parte laranja do lado é oposto pelo vértice. Mesma coisa. A laranja e a verde são suplementares. Então, essa com essa verde aqui dá 180. Se eu tenho essa daqui e essa juntando o x e o y, eu vou ter 180. Se eu tenho essa para essa daqui, vai faltar quanto para o x? Encontrei o x, eu vou encontrar aqui embaixo. É basicamente isso aí. Vocês vão fazer essas 5 questões, a 1, a 2, a 3, a 9 e a 10. Né? Que eu já falei, li ela para vocês aí. E vocês podem colocar aqui 4 e 5. Né? E basicamente isso aí. Né? Espero que todos tenham uma boa atividade. Aí também vocês podem, no mesmo canal, pode se inscrever nele aí, pode comentar, pode, né? Pode curtir, pode fazer aí, né? Você pode já receber as notificações, tá nessa parte aí. Bem, então vamos até a próxima aula.